Porque ele diz que o sábio, ele sabe discernir o tempo que está vivendo e o modo de executar as coisas. Nós temos que ter essa sabedoria em todas as áreas da nossa vida, que o momento que você está vivendo é a maneira de agir. Nem sempre você tem que agir da mesma maneira que você agiu. Claro, estou falando dentro da vontade de Deus, da palavra de Deus. Às vezes nós temos que mudar o tempo que estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo uma época diferente, sim ou não? Tempos difíceis que o apóstolo Paulo falou. Então o que nós temos que fazer? Nós que fazemos a obra, nós não temos que ter medo, não temos que recuar, se esconder em caverna. Mas a gente tem que se adaptar ao tempo, à época que estamos vivendo e à maneira como temos que trabalhar, a maneira como temos que executar. Então, por exemplo, até a semana passada não poderíamos ter cultos presenciais. Então, mas até a semana passada estávamos fazendo o quê? Culto como? Online, sem ter ninguém aqui na igreja, só aqui nós, aqui a câmera. Quer dizer, é o tempo e a maneira de se fazer diferente. Mas nós não deixamos de exercer a fé. É isso que você precisa entender. Ninguém está aqui com medo ou deixando de exercer a fé. Pelo contrário, estamos nos adaptando ao tempo e à maneira de se executar. A fé, jamais nós vamos abandonar a nossa fé. Amém? Agora você tem que ter sabedoria. Isso vale. O que isso tem a ver, pastor, com a minha família? Isso vale para a tua família. Você tem que entender o tempo que você está vivendo hoje e a maneira como você tem, o modo que você tem que agir com a família, com o familiar. Você não tem que agir do mesmo jeito que o familiar como você agiu a vida toda. Por exemplo, aquele pai, aquela mãe que estava sempre brigando com o filho. Olha, você tem que ir para a igreja. Talvez você a vida toda foi uma pessoa assim, né? Enérgica. Se você não for para a igreja, olha, o diabo vai te pegar, você vai para o inferno. Você até hoje viu que não deu resultado. Então você não tem que insistir assim. Você tem que agir na onda dos outros. Não porque um fez, eu também vou fazer. Não. Deus, me dá sabedoria para me entender o tempo que eu estou vivendo e a maneira que eu tenho que agir. Isso vale para a igreja. É uma coisa que eu sempre peço para Deus. Deus, eu quero inteligência espiritual. Eu não quero uma fé emocional. Que a fé emocional é aquela que vai conforme a onda que os outros estão indo, né? Não. Eu quero a fé inteligente. Eu quero a sabedoria para mim discernir a maneira como eu tenho que me comportar, como eu tenho que conduzir, como eu tenho que lidar com as situações. Principalmente agora, né? Toda a igreja está passando por momentos difíceis, falando agora de igreja, né? De instituição. E a gente tem que ter sabedoria, tem que pedir direção a Deus, para continuar firme na fé, continuar acreditando, lutando, mas talvez agindo com estratégias o que? Diferente. E assim nós vamos vencendo. Agora a pessoa que faz sempre a mesma coisa, sempre o mesmo pensamento, não tem resultado. Isso seja igreja, isso seja ministério, isso seja família. Talvez seja o contrário o teu caso. Você é aquela pessoa que você nunca foi enérgico assim, né? Você sempre foi aquela pessoa mansa para falar com seu filho, com o familiar. Olha, filhinho, vamos para a igreja, não quero mais. Amém, tá bom. Talvez mude a estratégia, seja um pouco, não estou dizendo brigar, mas seja um pouco enérgico. Olha, né, aproveita o momento que está acontecendo. Olha, você está vendo o que está acontecendo no mundo, você está vendo, você acha que isso é normal? Jesus está voltando, Ele está às portas. Aquele familiar, ouvindo aquilo, talvez que nunca ouviu de você, ele fica o quê? Meio receioso. Talvez essa estratégia vai fazer o quê? Mãe, eu quero ir para a igreja. Como eu fiz com a minha mãe. Minha mãe usou de todas as estratégias. Até uma época que ela ficou quieta, ela não falava mais nada, só ficou em oração. E aí eu cheguei um dia, no sábado, e fui lá. Falei, mãe, só vai para a igreja amanhã? Vou. Talvez ela nem esperava. Esperava que um dia eu ia fazer isso, mas não naquele dia. Eu vou. Então a senhora me chama, a senhora me leva, chamo, levo. Pronto. Dali em diante eu tive um encontro com Deus. Mas foi uma maneira, cada época ela agiu de uma maneira. Então, veja a maneira, o tempo que você está, a época que você está vivendo na sua casa. Veja, cada um sabe. Eu sei da minha família, você sabe da sua. Você sabe como está teus filhos, como está teu marido, tua esposa. Então pede a Deus, Deus me dá sabedoria para mim discernir
o tempo que eu estou vivendo agora e a maneira que eu tenho que agir. Por isso que a Bíblia fala que a mulher o quê? A mulher emotiva serve para o homem também. Mas a mulher emotiva, a mulher que age por impulso do coração, não. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola faz o quê? Destrói. Mas isso vale para o homem também. O pai, o marido sábio ganha a esposa, salva o casamento, edifica a sua casa. O marido, o pai tolo destrói a família. Então é sabedoria. Nós falamos isso semana passada. Eu preguei que com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. Sabedoria para edificar, inteligência para manter. Muitas pessoas conseguem edificar, mas tudo que edifica perde. Não mantém nada que conquista. Por quê? Porque está faltando inteligência. Você tem que pedir: Deus, me dá inteligência para me entender o tempo e o modo. Porque para cada tempo há um modo de agir.